Olá, meus amigos, meus queridos irmãos e irmãs do Ideal Espírita. Hoje é um dia muito especial, né? Que nós estamos comemorando, um mês, né? De comemoração do aniversário do Centro Espírita Missionários da Luz, do CEMIL. E é com muita felicidade que nós estamos aqui hoje para conversarmos sobre um tema que nos foi proposto. Aliás, é uma indagação que a gente vai refletir, que a gente vai tentar chegar a uma conclusão, mas de uma forma, de uma visão mais ampla, que é a visão espiritual, não é? Então, o tema é: sempre haverá tempo para a regeneração? Então, essa é a questão hoje que nós vamos conversar. E, primeiramente, em relação à nossa conversa, vamos pedir ao alto, né, que nos auxilie, todos nós, que nós possamos sentir as emanações vindas do mais alto, dos espíritos amigos que nos intuem, que nos auxiliam, trazendo esses eflúvios maravilhosos que nós sentimos todas as vezes que nós nos começamos uma reunião espírita, seja ela presencial, seja ela virtual, mas a gente sempre sente a emanação do alto, nós sempre sentimos a presença dos espíritos benfeitores, a presença dos espíritos amigos que nos auxiliam, as vibrações, para a gente ter a ideia de que não é a proximidade física que nos conecta uns com os outros. Não, de forma nenhuma. Mas a força do pensamento. Porque nós sabemos que estamos todos interligados, todos conectados por essa teia maravilhosa que é o pensamento de Deus, o fluido cósmico universal. Então estamos unidos, todos nós. A questão é de sintonia, de afinidade. Então, se nos sintonizamos no bem, no amor, no progresso, em Deus, em Jesus, nas ideias superiores, então automaticamente nós sentimos esses fluidos, esses eflúvios, esses fluidos divinos. Então, voltando agora às nossa indagação aí proposta pelo aniversário. Sempre haverá tempo para a regeneração? Então, iniciando essa reflexão, a gente tem que pensar, primeiro, o que seria tempo? Qual é a ideia que nós temos de tempo? Nossas ideias, sempre muito limitadas, muito presentes em cronometrar o tempo. 1 ano, 2 anos, um dia, uma hora, uma vida, uma existência do berço ao túmulo. A gente sempre está condicionado a medir o tempo. Mas, como nos diz o apóstolo Paulo, o tempo é de Deus. E o tempo de Deus é perfeito. O nosso tempo está lá em Gálatas 4. O tempo de Deus não é o nosso tempo. O tempo de Deus é perfeito. Não há atrasos. Olha mesmo, que dimensão de tempo. Então, o tempo de Deus é a eternidade. Não tem começo nem fim. O tempo de Deus é a eternidade. O nosso tempo mental, que nós nos condicionamos, é o tempo cronos, que a gente mede, que a gente cronometra, que a gente, né, limita. Mas o tempo de Deus ele é ilimitado. O tempo de Deus é a eternidade. Então, nessa reflexão que nós vamos fazer sobre o tempo, nosso tempo, temos todo o tempo do mundo para nos regenerar. Então, a gente já tem a ideia de tempo como uma coisa eterna, que não acaba, que não tem começo, meio e fim. Então, já quebra aí a nossa ideia de tempo. Vamos ver o tempo de Deus, o tempo da criação. Então, já nos dá outra ideia em relação ao tempo. E regeneração? O que seria regeneração? Vamos refletir um pouquinho o que seria regeneração? Então, no dicionário, regenerar significa revivificar, refortalecer, como fosse
dar vida a uma coisa que está sem vida. E o que seria essa coisa sem vida? Será que a vida, porque nós também temos uma ideia muito limitada e muito equivocada em relação ao que é vida. Vida para nós, muitas vezes, é o turbilhão, o movimento, o tempo de existência curto que nós temos aqui, 1 ano, 2 anos, 10 anos, 30 anos, 50, 60. Mas essa reconstrução, o que é vida? A vida é algo muito maior do que aquilo que a gente possa imaginar, porque não existe morte. Então, a vida, para nós, espíritas, ela não é o contraponto da morte. A vida é muito mais do que o contraponto da morte, porque a gente acha que o contrário de vida é morte. Mas não existe morte. Que morte é essa que as pessoas falam? A morte que fala o Evangelho, a morte perante a espiritualidade é o quê? A fraqueza espiritual, a ausência do bem, do amor, a ausência de algo que nos mova em direção à divindade. Isso é morte. Quando Jesus nos falava em morte, alguém está morto, é que alguém está morto para quê? Para Deus, para o bem, para o amor. Então, não vamos pensar em... Então, regenerar significa o quê? Reviver, voltar à luz, voltar à identidade com Deus. Então, é isso. Espiritualmente, seria uma recuperação moral, espiritual, a religação com Deus, porque dele viemos. Então, regenerar é religar-se, reviver, é nos religarmos à divindade. Quando a gente coloca, Jesus comparava muito as questões às coisas da natureza. Muitas vezes a gente vamos regenerar um solo. O solo está morto, ou seja, sem material orgânico. Se o que plantar ali naquele solo não dá, ele não floresce, ele não germina, ele não floresce, ele não produz frutos. Por quê? Porque é um solo morto, sem vida orgânica, sem um elemento que gere vida. Quando a gente está sem Deus, a gente está sem esse elemento que gera a vida interna, a vida espiritual, a vida do espírito, que é o que verdadeiramente importa. Então, quando a gente tem um solo morto, a gente pega um solo áspero, um solo que você pode plantar. Jesus faz essa comparação, né? Quando ele fala da parábola do semeador. O semeador sai a semear, mas existem solos inférteis e solos férteis. Então, regenerar o quê? O solo da nossa alma. E como é que a gente regenera um solo? Colocando o quê? Um adubo, colocando um alimento para o solo. E esse alimento para nós, espíritas, é o Evangelho. São as coisas divinas. Então, nós vamos o quê? Nos regenerar quando nós voltarmos ao Pai e quando nós nos enchermos da graça, nos enchermos da divindade que está em nós, que estamos nela. Então, essa é a regeneração. Mas o tempo e a regeneração. Haverá tempo, nós teremos esse tempo para se regenerar, ele acaba? Ou haverá sempre esse tempo para a regeneração? Nós vimos que o tempo é a eternidade. E a regeneração é o retorno à vida espiritual. Então vamos ver agora, vamos dar uma pausa, porque eu tenho dificuldades com as redes sociais, então minhas coisas sou meio limitada. Vou dar uma pausa para a gente voltar à nossa reflexão.